Prezados, o artigo apresentado neste Congresso tem como objetivo apontar uma omissão legislativa no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja a forma de cômputo do prazo prescricional quando falamos das medidas socioeducativas cumpridas no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inicialmente, precisamos esclarecer que a legislação brasileira encarregada dos regramentos gerais e penais em matéria relacionada à criança e ao adolescente é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ali encontram-se todos os regramentos destinados à matéria, incluindo-se matéria penal e penalizações, formas de cumprimento de medida socioeducativa e atos infracionais. Quando falamos do adolescente em matéria penal, não falamos em penas e sim em medidas socioeducativas. Não falamos em delitos e sim em atos infracionais. Ocorre que houve uma lacuna na edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi encontrada na possibilidade ou não de aplicação do Instituto da Prescrição nas medidas socioeducativas. Em razão disso, em 2007, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 338, que sedimenta a aplicação do Instituto da Prescrição às medidas socioeducativas. Entretanto, outra lacuna restou aberta, qual a forma que se computaria esse prazo prescricional? Qual a legislação seria aplicável, já que no Estatuto da Criança e do Adolescente nada se encontra sobre a matéria. Assim, diversos regramentos foram criados, foram entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a temática. Entendemos que os dois mais importantes e que ali no artigo foram abordados são o primeiro, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e o segundo, o do Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça defende que para a aferição da prescrição da pretensão punitiva do Estado das medidas socioeducativas, deve-se levar em conta o período máximo de aplicação da internação, que no Brasil é de 3 anos, determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, a punição máxima que um adolescente pode receber quando pratica o ato infracional é de 3 anos. Após chegada a esses 3 anos, combina-se então o regramento do Estatuto com o do Código Penal, que é então um dos prazos prescricionais. O artigo 109 define então que por uma pena de 3 anos, prescreve em 8 anos essa pretensão punitiva. Ainda ele entende que a esse prazo prescricional do artigo 109 deve ser levado em conta o regramento do artigo 115 do Código Penal, que determina a redução na metade do prazo prescricional quando a gente é menor de 21. Extrai-se, então, concluindo, um prazo de 4 anos da pretensão da punitiva estatal para as medidas socioeducativas, independente do ato infracional praticado. Por seu turno, o segundo entendimento é o do Supremo Tribunal Federal, e ele entende que para o cálculo do prazo prescricional das medidas socioeducativas deve-se utilizar como base de cálculo a pena máxima em abstrato cominada ao delito análogo ao ato infracional. Ou seja, em sendo cometido um delito de furto pelo menor, leva-se em consideração a pena máxima em abstrato combinada no Código Penal para o delito de furto. Após isso, ele aplica os regramentos do Código Penal do artigo 109 em matéria de prescrição, independente desse regramento ser mais ou menos gravoso ao menor. Assim, de acordo com o entendimento do STF, a base de cálculo prescricional para as medidas socioeducativas sempre são extraídas do Código Penal. Como forma de resumir, para o STJ, a penalização mais grave que pode ser aplicada de 3 anos para a medida socioeducativa vai ser a que é levada em conta para o cálculo da pena. Então, independente do ato infracional, chega-se sempre a um prazo prescricional da pretensão punitiva estatal em 4 anos. Já para o STF, ele entende
que para efetivar o prazo prescricional se busca o delito análogo ao ato infracional. Assim, digamos que um adolescente cometeu um homicídio simples. Ali no Código Penal, para o homicídio simples, a pena máxima em abstrato é de 20 anos. Ele aplica, então, o regramento do artigo 109, que também encontra prazo de 20 anos para os delitos com pena acima de 14 anos. Diante disso, o cálculo do prazo que será estabelecido para o STJ é de 20 anos. Mesmo que seja mais gravoso ou menor. Se ele cometer um furto, por exemplo, ou um delito de dano, vai se encontrar um prazo menor do que 4 anos, que foi o entendimento do STJ. Ou seja, para o STF é sempre levado em consideração a pena máxima do delito e depois as regras do Código Penal. Diante disso e do apertado do horário, do período que eu tenho aqui para conversar com vocês, a gente concluiu que, em razão dessa persistência de lacuna legislativa, já que o Código do Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990 e o regramento que saiu como súmula é de 2007, em razão dessa persistência dessa lacuna legislativa e em homenagem à teoria do precedente, como forma de alcançar também uma padronização de procedimentos, nós entendemos mais acertada a aplicação prescricional do STJ, pois implica num tratamento menos rigoroso ao menor infrator frente ao tratamento dispensado ao adulto em situação análoga. Lembrando sempre que no Brasil a legislação adotada ao menor é da proteção integral, devendo-se sempre buscar uma solução mais favorável ao adolescente infrator, pelo menos aquela mais favorável à adotada ao maior em situação de delito. Encerrando assim, agradeço a atenção dos senhores e senhoras. Muito obrigada.